Os apoiadores de Bolsonaro estão comemorando uma vitória no TSE. Isso porque a chapa Bolsonaro e Mourão foi absolvida das acusações de disparos em massa supostamente ilegais ocorridos nas eleições de 2018. O problema é que hoje não foi um dia de vitória para o Bolsonaro. Não foi. Muito pelo contrário. Foi um dia de derrota do presidente da República, porque o deputado estadual pelo Paraná do PSL, o Fernando Francischini, foi cassado pelo TSE. E ele foi cassado por quê? Porque ele divulgou notícias falsas do período eleitoral sobre a urna eletrônica. E quem que fica divulgando notícias falsas também sobre o processo eleitoral? O presidente Bolsonaro. Então a cassação da chapa do Fernando Francischini foi um recado do TSE para todos os candidatos que estão pensando em disputar as eleições de 22, mas principalmente um recado a Bolsonaro, para ele não voltar a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, para ele não voltar a atacar a urna eletrônica e não colocar em risco todo o sistema eleitoral nacional. Mas nós vamos conversar sobre isso, mas antes eu peço o seu like. Clique no botão de gostei, o seu like ele vale mais do que dinheiro, uma força imensa que você dá para o canal. E se você quiser mais conteúdo sobre política, você pode se tornar membro do canal. São conteúdos adicionais, 2 vídeos no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99. É muito barato, não perca o seu tempo. Mas vamos falar primeiro da absolvição do Bolsonaro. Porque a chapa do Bolsonaro e do Mourão, ela estava sendo acusada pelo PT de ter feito disparos em massa ilegais nas eleições de 2018. Mas o PT sabia que essa ação não iria prosperar, que a chapa não seria cassada. O PT só protocolou para dar uma provocada, para marcar uma pressão, para marcar ali um território. Tanto é que o PT tentou evitar que a votação fosse hoje, pediu mais tempo para apresentar provas, coisa do tipo, porque as provas eram frágeis e o PT queria ganhar tempo. E a chapa foi absolvida por unanimidade, o que já era esperado e óbvio que fosse acontecer. Você não pode ter um ministro sequer do TSE votando para a cassação da chapa. Porque se você tivesse 99 ministros votando para absolver a chapa e um ministro votando pela cassação, você aí já teria um problema institucional. Opa, por que esse cara está querendo cassar a chapa do presidente? Então isso é um problema. Então o que aconteceu? Possivelmente um acordo, nós vamos absolver Bolsonaro, pronto, acabou. Porém, houve um recado. Da mesma forma que o Alexandre de Moraes prendeu o Roberto Jefferson olhando para o Carluccio, porque a prisão do Roberto Jefferson foi um recado para o Carluccio. A prisão dos bolsonaristas que estavam propagando notícias falsas foi um recado para o Carluccio. Olha, se você não parar, eu vou te prender. Por isso que o Bolsonaro ficou louco e começou a falar, ameaçar, eu não vou respeitar as decisões, fez aquele ato patético do 7 de setembro, e eu não vou aceitar as decisões do TSE. Ele estava se referindo a prisões do Carluccio, potenciais. Por isso que o Bolsonaro ficou louco daquele jeito, porque houve uma ameaça, foi um recado a ele. E agora o TSE faz a mesma coisa com a cassação do Fernando Francischini. O Fernando Francischini propagou notícia falsa sobre a urna eletrônica e o Bolsonaro faz a mesma coisa. E nós temos que lembrar que o Bolsonaro ele está sendo avaliado no TSE justamente pelaquela live mentirosa que nós tivemos lá pelo mês de junho, julho, falando que ele iria apresentar provas nas eleições de 2018 que elas foram fraudadas e ele não apresentou nada. Aquilo lá ocasionou um enorme problema ao presidente da República, porque a chapa dele está sendo investigada. E mesmo que o Bolsonaro não seja cassado pelo que aconteceu em 2018, ele pode ser inelegível pelos processos que estão correndo no TSE. Então ele tem que ficar esperto. E quando que o TSE pode tomar uma decisão a respeito de tornar a chapa ou tornar o Bolsonaro inelegível para 22? Em agosto do ano que vem. Ou seja, o Bolsonaro tem que esperar até agosto. Isso dá quantos meses? 10 meses pela decisão do TSE. É uma situação horrível para Bolsonaro, porque até lá Bolsonaro será refém do Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo que a decisão a respeito do Fernando Francischini não seja expandida para outros políticos, ela vai balizar futuras decisões. Inclusive essa decisão a respeito de propagar as notícias falsas do Bolsonaro, daquela live mentirosa dele. Então, como que você pode dizer que foi uma vitória do Bolsonaro? Hoje foi uma derrota. O TSE ameaçou o Bolsonaro. E para piorar ainda mais a situação, o Alexandre de Moraes, o Xandão Cabeça de Melão, o GRU do STF, o Xande de Moraes, como você queira chamar, ele vai ser o presidente do TSE no ano que vem. Justamente o Xande, que é alguém que odeia o Bolsonaro. E o Xande tem motivo para odiar o Bolsonaro e foi revelado no final dessa semana. Porque o que acontece? O Alexandre de Moraes ele tem filhos. Ele tem 2 meninas e um menino.
E é o seguinte, o que mais irrita o Alexandre de Moraes é que os ataques que a família dele recebe não são na mesma proporção dos filhos e das filhas. As filhas dele são muito mais atacadas pelos bolsonaristas do que os filhos. Então o Xandão, ele sabe que há uma enorme misoginia vinda dos bolsonaristas, porque vocês sabem que eles odeiam mulheres. Eles detestam a figura feminina. O Bolsonaro, por exemplo, ele não... Vocês percebem a relação dele com a Michelle. Ele só aparece com homens. O Rodrigo Maia até falou isso. Ele odeia mulher. Ele odeia mulher. Todo mundo sabe disso. Ele não se relaciona com mulher, ele não elogia a mulher, ele detesta. E os bolsonaristas também. Então esses ataques misóginos às filhas do Alexandre de Moraes fazem com que ele fique enfurecido. E é isso que tem irritado ele. E ele vai ser o presidente do TSE no ano que vem. E vai julgar todos esses casos e vai colocar tudo isso em questão. E é um problema. E já também serve como alerta toda essa situação para o gabinete do ódio, que o Alexandre de Moraes falou que existe. O gabinete do ódio existe. Ele é real. É feito disparo de notícias em massa contra pessoas, contra instituições, contra adversários do presidente da República. E há uma tentativa de coibir os disparos mentirosos, coibir ataques virtuais ou cyberataques nas eleições do ano que vem. Porque vai ser uma eleição muito sangrenta. Sangrenta do ponto de vista que eu digo vai ser uma eleição muito brigada, vai ser uma eleição violenta. E o TSE está se blindando. E o bolsonarismo, por sua vez, também está tentando driblar todas essas barreiras legais que estão sendo colocadas pelo TSE. Porque o que o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro estão planejando fazer? Já que a situação aqui no Brasil está ficando mais difícil para eles, porque está ficando cada vez mais rastreável, está ficando mais difícil, o Alan dos Santos foi preso, o Oswaldo Eustáquio foi preso, outros propagadores de notícias falsas foram indiciados pela CPI da pandemia. A estratégia que está sendo adotada é de buscar servidores fora do país. Porque quando você tem um servidor fora do país, fica mais difícil de você rastrear. Eu vou dar um exemplo para vocês muito fácil. Tem um site mais 18 que começa com X e depois vem a palavra vídeos. É um site mais 18. Só que o servidor desse site mais 18, ele não fica nos Estados Unidos, ele fica num país lá no leste europeu. Então o que as pessoas fazem? Elas vão nesse site mais 18, se você quiser depois você pode conferir, e eles fazem o upload. O que é upload? É quando você sobe. Eles fazem uploads de filmes, de séries, tudo completo. Então tem filme que está passando no cinema, não saiu nem ainda no streaming e já está lá. E por que faz isso? Porque aqui no YouTube, se você fizer o upload de Vingadores, por exemplo, a plataforma te derruba na hora. Em qualquer outro tipo de site que você tem servidores nos Estados Unidos, no Brasil, em países mais convencionais, você não pode fazer isso, porque é facilmente rastreável. Só que nesse site mais 18, o X não sei das quantas, como o servidor é em um país do leste europeu, não fica muito claro, você consegue fazer e fica mais difícil de ser derrubado. E o Eduardo Bolsonaro recentemente esteve em Dubai. O que ele foi fazer em Dubai, ninguém sabe. Teve lá a Expo Dubai, que o Brasil gastou milhões de reais mandando aquela comitiva de quase dezenas de pessoas. E o Eduardo Bolsonaro não foi com dinheiro público. Então ele foi lá para quê? Se ele faz parte da comitiva, por que ele foi como turista? Quem que financiou a ida do Eduardo Bolsonaro? Ah, não foi com dinheiro público. Olha, se não foi com dinheiro público, quem te pagou para ir lá? Por que você foi lá? Mistério. A suspeita que eu levanto é que o Eduardo Bolsonaro foi para essa exposição em Dubai, para esse evento em Dubai, justamente para negociar com empresas estrangeiras o disparo de notícias falsas no ano que vem, com os servidores internacionais. Porque essa é uma estratégia que novamente está sendo articulada pelo Steve Bannon. E o Steve Bannon tem um interesse aqui na eleição no Brasil, porque o Steve Bannon vive disso. O Steve Bannon ele é um consultor de marketing político. Então ele vende pacotes eleitorais para candidatos, para pessoas que desejam alcançar cargos de destaque em eleições em seus países, caso sejam candidatos de extrema direita. E o Steve Bannon fez isso com o Bolsonaro, foi bem sucedido, fez com o Donald Trump em 2016, também foi bem sucedido. Então são portfólios do Donald Trump, não, do Steve Bannon, que ele vende para os outros países. Então nós temos que ficar muito atentos, quando eu falo nós, cidadãos, mas também instituições, com essa movimentação dos bolsonaristas, ou do núcleo do bolsonarismo, ou da estratégia de campanha do Bolsonaro, com esses disparos internacionais.
O Xandão falou que não vai tolerar esse tipo de situação no ano que vem. E está prometendo, está falando grosso, falando que vai prender. Só que fica mais difícil se os disparos vierem do exterior, porque fica mais difícil de rastrear. Então perceba como que está a situação, uma situação delicada. E como essa decisão a respeito do Fernando Francischini impacta no ano que vem, impacta Bolsonaro. Foi um alerta. Da mesma forma que o Xandão prendeu o Carluccio, não prendeu o Bob Jeff, olhando para o Carluccio, o TSE cassou o mandato do Fernando Francischini, olhando para o Bolsonaro e mandando um recado muito claro. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @profileoficial.